Cá estamos nós, no Espigão da Paulista, no centro de São Paulo, para o nosso programa Conversando com São Paulo. Programa que é produzido pela JBO, Assessoria, Treinamento e Marketing. Uma empresa que desde 1984 se dedica a essas áreas de atividades. Temos prestado assessorias na área jurídica, na área jornalística, na área de conhecimento, na área de treinamento. Também contamos com o apoio do nosso Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Nesse instituto, o carro-chefe é o curso de perito judicial, que permite à pessoa ter uma segunda atividade, prestar um serviço à justiça e à sociedade e, com isso, granjear uma nova fonte de receita. Nesta época em que vivemos, com duas pressões muito fortes e negativas, de um lado a recessão, de outro lado a inflação, se não tivermos uma forma alternativa, paralela, de obter recursos, nós estamos com dificuldades, porque a cada instante a nossa despesa aumenta. A cada instante, ou por tributação, ou por aumento de tributos, ou por aumento puro e simples de preços, nós vamos tendo um contingenciamento da nossa receita. E aí precisamos uma forma de ampliá-la. Por isso, o nosso curso de perito judicial tem atendido a muitas pessoas, profissionais liberais, advogados, administradores, economistas, médicos, engenheiros, dentistas, contadores, corretores de imóveis, corretores de seguros, todos estes têm vindo ao nosso instituto para conseguir uma nova área de atuação profissional. Contamos com o apoio cultural da nossa Sociedade Amigos da Cidade, fundada em 1934, por um grupo de idealistas, de amantes da nossa cidade, liderados por Prestes Maia. E temos o apoio institucional do CAESP, que é o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, prestando serviços judiciais e extrajudiciais na solução de conflitos. O nosso programa é o programa Conversando com São Paulo. Nosso entrevistado de hoje, até o instante, não chegou. Então, o entrevistado serei eu próprio. Eu me lembrava de uma peça, não me lembro o nome do autor, chamada Encontro Fatal Comigo Mesmo. Encontro Fatal Comigo Mesmo. Então, vamos conversar alguma coisa disso que vimos fazendo ao longo deste tempo. E me lembrava também que, na área jornalística, é comum se falar nos 100 dias, o período que se concede a um agente público, a um governador, a um presidente, para testar a sua administração. E nós estamos dentro desse período. O nosso programa aqui na Web TV Geração Z começou em 1º de julho deste ano. Agosto, setembro, outubro, e nós estamos, então, dentro desse período de análise. Temos tido a oportunidade de trazer para conversar com São Paulo pessoas de destaque nas diversas áreas de atividades. Tivemos aqui 2 juízes falando a respeito do nosso fórum, um deles é da área administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sérgio, falando do aspecto da administração desse complexo que é o maior Tribunal de Justiça do mundo. Trouxemos o seu vice-presidente, Dr. Eros Picelli, para falar como é a vice-presidência do Tribunal de Justiça. É tradição imaginar a figura do vice-presidente como uma figura decorativa, praticamente no banco de reservas, à espera de uma ausência do titular para poder substituí-lo. Normalmente,
é o que acontece e normalmente é aquilo que está escrito nos estatutos das instituições, dizendo que compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas ausências. E explicou-nos o doutor Eros Picelli que não é o que acontece no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que o vice-presidente tem funções bem definidas, bem suas, e cuida disto paralelamente àquilo que acontece na gestão do presidente. Esteve conosco também uma administradora de finanças falando sobre os processos de economia, de como devemos fazer para tratar o nosso rico dinheirinho, dando dicas, dando informações, dando orientações nesse sentido, nesse campo. Esteve o Reinaldo, que nos falou a respeito do Museu da Aeronáutica de São Paulo, que nos falou da entidade que acaba de ser criada, que é a Somaero, Sociedade Melhores Amigos da Aeronáutica. A Somaero vai participar ativamente, na próxima sexta-feira, do Dia do Aviador, porque nesse dia ela tomará foros de autonomia e começará a desenvolver a sua atividade. Na próxima sexta-feira, dia 23, em que se comemora o Dia do Aviador, no QG, no Quartel-General do 4º Comando Aéreo Regional. Às 10h30 da manhã começa a solenidade. Ontem tivemos na Câmara Municipal de São Paulo, estou me referindo ao dia 20 de outubro, terça-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, tivemos mais uma sessão solene da nossa Sociedade Amigos da Cidade. Sessão solene de homenagem aos benfeitores da sociedade paulista e paulistana. Tivemos um grupo de homenageados, pessoas que, através das suas atividades profissionais, sociais, culturais, trazem benefícios para a cidade e para o Estado. Benfeitor vem de dois termos latinos, bene e o verbo facere, e significa aquele que faz o bem. E fazer o bem hoje é alguma coisa que demanda uma dedicação. Aliás, alguns acham que não fazendo o mal já está fazendo o bem. Mas a simples omissão em relação ao mal não satisfaz. Aliás, São Tiago, na sua carta, diz exatamente isto. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, além de não fazer o mal, nós temos que agir proativamente fazendo o bem. Entre os homenageados esteve o nosso secretário da Justiça e Defesa da Cidadania. Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, Dr. Aloísio, que muitos conhecem. O Dr. Aloísio é desembargador aposentado, assumiu em janeiro deste ano a titularidade da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, que tem uma série de órgãos que prestam serviços à cidadania. Vou citar um apenas, PROCON. Imagine quanto benefício traz o PROCON à sociedade. É só pensar como eram as relações de consumo antes do PROCON e como se tornaram diferentes depois do PROCON, diferentes para melhor. E o Dr. Aloísio de Toledo César é quem está presidindo, como secretário, as ações da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Esteve também entre os homenageados o Dr. João Batista de Andrade, meu xará, que é o presidente, o atual presidente do Memorial da América Latina.
E uma das atividades que o Dr. João Batista introduziu na sua administração é a realização de festas populares de cunho brasileiro, de cunho latino-americano, abrindo as portas do Memorial da América Latina para a participação popular. Isso é muito importante, porque nós temos na cidade de São Paulo o privilégio de ter uma estrutura como esta do Memorial da América Latina. Quem já esteve por lá sabe a que eu estou me referindo. Quanta coisa bonita naquele projeto bonito de Niemeyer. E o Dr. João Batista de Andrade, que é um homem com uma folha de serviços à cultura muito grande, diretor, cineasta, diretor teatral, diretor de cinema, com vários filmes de sucesso, e que foi também o nosso secretário da Cultura, secretário de Estado da Cultura. Foram homenageados alguns médicos. Afinal de contas, entre os benfeitores da sociedade, inclui-se a classe dos médicos. E quem já dependeu deles, por uma questão de enfermidade, de doença, sabe do valor da medicina. Domingo transcorreu o Dia do Médico. E, felizmente, na terça-feira, nós pudemos levar a nossa homenagem, o nosso reconhecimento a um grupo de médicos representando a classe dos médicos. Entre eles, o Dr. Roberto Rodrigues Júnior, coronel médico, diretor de saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de oficial superior da Polícia Militar. Ele é médico e dirige a saúde. E estiveram outros médicos também participando deste evento, recebendo o nosso reconhecimento, a nossa homenagem. Professor Dr. Watanabe, com uma folha de serviço extraordinária, sensacional, Fernando Moreno e tantos outros a quem a sociedade paulistana, por intermédio da nossa Sociedade Amigos da Cidade, prestou a sua homenagem. No próximo sábado desta semana, dia 24, nós teremos mais uma turma de peritos judiciais. E já dissemos que o perito judicial é um profissional liberal que se coloca à disposição da justiça quando esta justiça precisa de alguém que detenha conhecimento específico, profundo em uma determinada área, e o juiz então se vale dos serviços do perito judicial. A sua atuação é suportada pelo Código de Processo Civil, que diz que quando a resolução do fato depender de conhecimentos técnicos ou científicos, o juiz será assistido por perito. Então, com base nessa premissa, o juiz, sempre que tem que decidir uma causa que envolva conhecimentos técnicos ou científicos, ou seja, extrapola ao campo do direito em si, ele se vale de um perito. Na área médica é muito comum, na área da odontologia, afinal de contas, é fácil, é comum surgir na justiça uma queixa, uma ação em relação a erro médico ou a erro odontológico. E como o juiz vai julgar alguma coisa nessa área, vai prolatar uma sentença, se ele não tem o conhecimento específico, científico, técnico desta área. É quando ele vai nomear um profissional médico, um profissional dentista, engenheiro ou o que seja, para que lhe responda os quesitos acerca do caso em si, do processo. Esse é o trabalho do perito judicial. Nós tivemos, na semana passada, também uma experiência, para mim, grandiosa. Tive a oportunidade de participar como palestrante da 30ª Convenção Internacional
de Elos Internacional. Elos é um clube de defesa, divulgação, propagação da língua portuguesa e também do humanismo lusíada. Este clube foi fundado no Brasil, exatamente em São Paulo, em Santos, melhor dizendo, e também por um médico que, tendo uma visão da área humanista, da situação que envolvia o mundo naquela ocasião, resolveu juntar um grupo de amigos, mais 12 pessoas, e criar uma entidade que, através da língua portuguesa, da comunhão da língua, pudesse divulgar, expandir o sentimento lusíada. Isso se deu em 8 de agosto de 1959. Lembremos-nos, 1959. Havia alguns anos que a Segunda Grande Guerra havia terminado, 1945. E nesse período de início do século XX, 1959, já 11 guerras haviam acontecido em diversas partes do mundo. 2 delas de extensão mundial. Foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Havia, então, um clima de intensa dor, de muita violência. A Primeira Guerra Mundial trouxe um débito da ordem de 10 milhões de mortes, além de 3 vezes isto em pessoas feridas em razão da guerra. Mas a Segunda Guerra Mundial deixou esse número lá para trás, porque na Segunda Guerra Mundial estima-se entre 60 e 70 milhões de mortos. 60 a 70 milhões de mortos. E, naturalmente, os feridos, aqueles que arrastaram vida fora, as mazelas e as consequências da guerra. Então, esse grupo, comandado pelo Dr. Eduardo Coelho, desenvolveu estudos para trabalhar na divulgação desse sentimento de tolerância, de respeito, e criaram o Elos Clube da comunidade lusíada. Hoje ele está presente em várias partes do mundo, especialmente em Portugal, em todos os países da língua portuguesa, nos Estados Unidos e em outros tantos países. E realizou aqui, em Santos, a sua 30ª Convenção Internacional. E na abertura eu falei sobre Elos na atualidade. E no dia seguinte, a minha palestra, já marcada com bastante antecedência, foi sobre o tema A Escola e a Língua Portuguesa, ontem, hoje e amanhã. Eu teci algumas considerações sobre a nossa formosa língua portuguesa e falaremos sobre isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Nós estamos apresentando o programa Conversando com São Paulo. Até já! Pirâmides. Quem as construiu? Atlântida, você acredita? OVNIs, UFOs, vida alienígena, estes e muitos outros mistérios você vai ver aqui conosco no programa Os Arquivos X. Eu aguardo você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher.
Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores e produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. L de bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Gente de sucesso, vitoriosa, brilhante, Zildete Montiel Business, aqui na TV Geração Z. Assista, você vai gostar. Estamos de volta com o nosso programa Conversando com São Paulo. Produção da JBO Assessoria, Treinamento e Marketing e apresentado todas as semanas ao vivo aqui na nossa TV Geração Z. Na Paulista, nesse lugar bonito, tradicional da nossa cidade de São Paulo. Falávamos no primeiro bloco a respeito da palestra proferida em Santos na 30ª Convenção de Elos Internacional, sob o tema A Escola e a Língua Portuguesa, ontem, hoje e amanhã. E fazíamos uma revisita à escola, lembrando de como era a escola naquela época. Para início de conversa, não havia essa divisão em fundamental, médio. Nós tínhamos o primário, que era o grupo escolar, e naquela época o grupo escolar de ensino público era excelente, muito disputado. Depois do grupo escolar, nós tínhamos o ginásio. O ginásio era algo mais complicado, não era toda a cidade que tinha um curso ginasial, e onde havia o curso ginasial, o número de vagas era pequeno. Então nós tínhamos um vestibularzinho, um vestibulinho, se chamava admissão, prova de admissão ao ginásio. Interessante. Então terminávamos o primário e tínhamos a prova de admissão ao ginásio e aí fazíamos o curso ginasial. Terminado o curso ginasial, vinha o colegial e havia duas áreas distintas. A área de exatas, que era o científico, e a área de humanas, que era o clássico. E aí, o colegial, técnico ou o clássico, levava até o final, quando então se partia para a universidade, para o estudo universitário. A escola primária, que era a base, o berço, o início, era muito bem conduzida. Os nossos livros de gramática, por exemplo, traziam a lição gramatical, textos de autores de língua portuguesa e abaixo de cada texto um vocabulário. Qual era a importância disto? Nós aprendíamos as regras gramaticais. Acoplado à regra gramatical, vinha também um texto de um autor. Líamos Monteiro Lobato, Machado de Assis, Eça de Queiroz, ou seja, nomes consagrados da literatura portuguesa. Com isto, nós enriquecíamos o nosso conhecimento, a nossa cultura, a partir do primário, e também enriquecíamos o nosso vocabulário. Claro que havia palavras que desconhecíamos. Então, no rodapé, vinha o vocabulário.
explicando o significado da palavra, decodificando-a, dizendo da sua extensão e da sua colocação dentro das regras gramaticais. Uma outra coisa que era feita nessa escola risonha e franca: leitura. A professora, e aqui abro parêntese para um detalhe, era professora, isto é, uma pessoa de atividade profissional na área pedagógica, na área de ensino. Não era tia, não. Tia é alguém da nossa família com quem guardamos certa intimidade e não tem a respeitabilidade de uma mestra. Então era professora, geralmente severa. E ela pedia que o aluno lesse um determinado texto. Então ele se colocava de pé e procedia à leitura. O que acontecia com isto? Ele estava fazendo um exercício de comunicação, um exercício de dicção, e se havia algum erro, algum defeito, a professora ali fazia os apontamentos, corrigia para aperfeiçoar a sua maneira de ler, de falar. Estes não viriam mais tarde dar problemas para os professores de oratória, porque à medida que iam lendo, iam se desinibindo, iam quebrando as barreiras da inibição, ia também corrigindo a maneira de pronunciar as palavras, ou seja, a verbalização das palavras. Outra coisa importantíssima e que não existe mais: as provas eram provas escritas, eram provas com redação. Começava assim: a professora ditava as questões. Então nós escrevíamos a questão formulada pela professora. E depois nós redigíamos a resposta a essas perguntas. Ou seja, escrevíamos a questão e em seguida escrevíamos a resposta a essa questão. Escrevíamos, portanto, 2 vezes. Ora, os latinos já diziam: quid scribit, bis legit. Aquele que escreve aprende 2 vezes. Hoje, com as provas de múltipla escolha, as questões já vêm formuladas, impressas e um quadrinho ao lado para você simplesmente colocar um X. Isto quebra uma das formas de educação na comunicação. Escrever é um hábito que se deve adquirir na primeira escola, no primário. Eu dizia também uma coisa: no mundo corporativo, consagrou-se o que se chama CCQ, Círculo de Controle de Qualidade. O que faz o Círculo de Controle de Qualidade em uma indústria, por exemplo? Examina os produtos, verifica se há alguma incorreção, algum defeito, alguma deformidade, alguma coisa que comprometa a qualidade daquele produto, e então manda corrigir esse defeito, corrige esse defeito, refuga esta peça, antes que ela seja colocada no mercado. Até porque qualidade, que outrora era um diferencial competitivo, hoje não é mais. A qualidade é obrigatória, principalmente quando estamos falando em um mercado globalizado. É necessário que tenhamos qualidade. Algumas empresas lá no passado diziam: os nossos produtos têm qualidade. E daí? Isto não é favor nenhum, é obrigação. Mas voltemos lá. A empresa tem então o CCQ, Círculo de Controle de Qualidade. Há um produto que é desenvolvido, que é fabricado em uma grande quantidade de, aspas, empresas. São pequenas empresas que produzem 1, 2, 3 produtos, não mais do que isto. Essas empresas se chamam
lares. E esses produtos se chamam ser humano, gente. E esta gente, este produto, que vem de empresas, de fábricas diferentes, algumas muito humildes, passam esses produtos pela escola primária. E ali, a professora dedicada vai observar alguma falha que possa haver nesse ser humano. Porque os pais querem dar o melhor possível para seus filhos. Mas às vezes o seu melhor é muito pouco, é muito simples, é muito tacanho. Ele está dando o melhor, mas o melhor não passa disto. E a sociedade aqui fora exige realmente qualidade. E é nesta hora, na infância, no primário, passando no primeiro contato com o processo educacional, que a professora dedicada vai observar o que é que tem que corrigir, o que é que tem que consertar naquela pecinha que está sob seus cuidados, antes que ela prossiga rumo ao mercado de trabalho. Hoje, isso não acontece. A escola, portanto, tinha este perfil. A língua portuguesa era tratada com muito respeito. Gírias não eram admitidas nas escolas. Tínhamos que falar a linguagem correta. Não precisava ser uma linguagem elevada, rebuscada, mas correta, sem gírias. Isso no passado. Hoje, o que nós temos? Houve uma inversão. A escola deixou de ser esse elemento de estabelecer a correção. Acaba aceitando como normal aquilo que vem lá da rua. Até uma obra, malfadada obra, intitulada Para Viver Melhor, diz que não há necessidade de concordância. O exemplo que está lá é: nós pega o peixe, dizendo que o que importa é o sentido. Nós pega o peixe. Outra frase: os livros está emprestado. E alega que não é necessário, que isso não é erro, é apenas uma forma diferente de falar. Coisa nenhuma. A escola não pode admitir isto. Para ensinar errado, a rua ensina. A escola tem que ensinar o que é certo, o que é correto, porque isto é que vai ser exigido no mercado de trabalho. Então é necessário que estes erros, propositais ou não, colhidos lá fora, ao chegar na escola, sejam eliminados, sejam corrigidos. É necessário que a norma culta seja ensinada. A gíria tem o seu campo lá fora, na escola, não. O que se observa também é uma influência muito grande dos meios informáticos de comunicação. Está aí a informática trazendo tanta contribuição no desenvolvimento do conhecimento, mas trazendo também um apequenamento, um apoucamento, um empobrecimento da nossa linguagem. Essa redução das palavras de forma drástica, em que VC é você, TB é também, BJS, beijos e por aí afora, podem ser usadas no instante em que você está rapidamente digitando alguma coisa. E muitos no smartphone, rapidamente. Mas é necessário que este aluno saiba que tem que dominar também a comunicação normal, a norma culta, porque no concurso a que vai se submeter, futuramente, isto vai ser exigido, vai ser necessário. Outra influência que está empobrecendo a língua portuguesa é o estrangeirismo, principalmente o anglicismo, isto é, o uso da língua inglesa no nosso dia a dia. Temos que considerar que determinados termos são necessários, porque
eles simplificam a comunicação e dão uma expressão taxativa e acabou. É o caso de motoboy, é o caso de futebol, que muita gente combateu no passado, querendo transformar numa palavra bem brasileira, só que sugeriram ludopédio. Imagine um campeonato nacional de ludopédio. Também condenaram piquenique, dizendo que deveria ser convescote. Não cheguemos a esse exagero. E também não me refiro àquelas palavras necessárias, eu me refiro às palavras de língua estrangeira absolutamente desnecessárias. Eu me refiro a essas lojas que colocam lá sale em vez de liquidação e off em vez de desconto. Eu estava na praia, passando lá pela Praia do Gonzaga, e uma barraca comercial dizendo lá running, Márcia das Quantas, running e fitness, running and fitness. Onde estamos? No Brasil? A língua é portuguesa. Eu me refiro então a este exagero. Eu recebi de alguém a recomendação de que deveria printar uma mensagem. Printar? Por que não imprimir, que é uma forma muito mais bonita, muito mais nossa e mais sonora do que printar? Outro recomendou que um determinado trecho eu deveria frisar. Falei, muito bem, eu vou colocar em negrito. Eu disse, não, frisar tipo assim, congelar, de to freeze. Não cheguemos a estes extremos. A língua portuguesa é uma das mais extraordinárias, ricas, maravilhosas, maviosas e flexíveis do mundo. Por isso, devemos conhecê-la, devemos usá-la corretamente. Que usemos um ou outro termo importado é natural, assim como nos produtos de consumo, aqueles que não temos nossos, nós os importamos e usamos. Também algumas palavras. Eu acho que motoboy está consagrado, não há como transformar isto. Mas outros termos, não. Delivery é desnecessário. Entrega em domicílio é muito melhor do que delivery. Delivery é mais simples. É mais simples, mas não é sonoro e não tem razão de ser. Entrega em domicílio é mais simpático, é mais nosso, é mais autêntico, é mais sonoro, é mais bonito. Enfim, temos a bênção de possuir uma das mais extraordinárias línguas do mundo. Vamos usá-la. Quero chamá-los para o programa de amanhã do meu amigo que apresenta um programa belíssimo chamado Livros em Revista. Ralph Peter, amanhã, nesta mesma TVG Geração Z, às 17 horas. O nosso programa termina por aqui. Agradecemos a sua audiência, agradecemos ao seu carinho, ao meu querido amigo Bento Pucci Neto, ao meu amigo lá de Presidente Venceslau, Marcelo Taca, aos demais acompanhantes do nosso programa. Muito obrigado, um abraço e até a próxima semana.